Essa semana, como tem sido ultimamente, foi bastante agitada, principalmente com essa notícia que saiu no jornal Financial Times, dizendo que o Brasil e a Argentina tinham começado os preparativos para uma moeda única. E claro, como da última vez que eu vi a gente ainda estava no Brasil, já surgiu logo muitos memes, muita preocupação e muita bobagem foi dita. Então vamos separar o joio do trigo e entender melhor essa história. Para quem não me conhece, eu sou Wesley Gonçalves, o criador do canal, e vamos voltar ao passado, desde a criação da moeda até essa história de moeda única. Então pegue o seu café, fique confortável e venha entender um pouco sobre moedas. Antes do sistema monetário como nós conhecemos hoje, o mundo era bem mais difícil. Isso porque as transações entre as pessoas eram feitas por meio do escambo, que é a troca de mercadorias ou serviços. O grande problema é que esse sistema exigia a dupla coincidência de desejos, ou seja, se eu sou um padeiro e eu preciso de arroz, eu tenho que não só encontrar um fazendeiro que planta arroz, mas um que precise de pães. Mas digamos que esse fazendeiro precise de leite, então eu preciso de encontrar algum leiteiro que precise de pães para depois trocar esse leite pelo arroz. Entende como isso é extremamente complicado? Isso porque ainda deixamos de lado a questão do valor de cada produto, quer dizer, quantos pães valem 1 quilo de arroz? E se eu precisar de uma vaca, quantos quilos de arroz vale uma vaca? Inclusive, algumas palavras vieram dessa época, como por exemplo a palavra salário, que era o pagamento feito em quantidades de sal. Tudo isso, é claro, fazia os custos de transações serem muito altos e o comércio muito difícil. Foi aí que surgiram as moedas, por volta do século 7º a.C., na região da Turquia. Inicialmente, as moedas eram feitas com metais preciosos, como por exemplo o ouro e a prata. Por isso, elas possuíam um valor intrínseco, ou seja, elas tinham valor por si só. Depois de um tempo, com a evolução do comércio e a necessidade de dinheiro para financiar guerras, as moedas começaram a ser feitas com metais menos preciosos. Inclusive, Roma teve um grande problema com a inflação quando o imperador Nero começou a diminuir a quantidade de prata de cada moeda para fazer mais quantidades de moeda. Por fim, as moedas pararam de serem feitas com metais preciosos e se tornaram moedas fiduciárias, ou seja, elas não possuem valor por si só, elas só valem algo porque o governo diz que elas valem. Então, essas moedas são baseadas na confiança, o que explica por que o peso argentino tem perdido tanto valor, ou o bolívar venezuelano já não vale mais nada. A moeda, para ser considerada moeda, ela precisa de 3 funções básicas: meio de troca, reserva de valor e unidade de conta. Um objeto ele funciona como um meio de troca quando é aceito como forma de pagamento por outros bens e serviços. Uma padaria, por exemplo, ela aceita R$10 em troca de um pacote de pão de forma, mas ela não aceitaria 1 litro de leite em troca desse pacote. A função de reserva de valor é a capacidade que alguns bens possuem de preservar o poder de compra com o passar do tempo. Assim, quando você vende, por exemplo, um celular em troca de moeda, você pode em algum momento no futuro usar essa mesma quantidade de moeda para comprar outros bens. Por fim, a gente chama de unidade de conta um bem que é usado como base para medir o preço de outros bens. Por exemplo, vamos supor que a gente tem 3 produtos. Uma rapadura que custa R$10, um hambúrguer que custa R$20 e uma camiseta que custa R$100. A gente poderia, se quisesse, expressar os preços do hambúrguer e da camiseta em termos de rapadura. Então, um hambúrguer seria igual a 2 rapaduras e uma camiseta seria igual a 10 rapaduras. A gente não faz isso porque o real é a nossa unidade de conta e não rapadura. Perceba que aquele problema do quantos quilos de arroz uma vaca vale já não existe mais, porque a gente mede tudo em termos de reais. Então chegamos na moeda nos tempos modernos. Basicamente, o governo possui 2 formas de buscar equilíbrio econômico, por meio da política fiscal e da política monetária. Pelo lado fiscal, o governo vai cuidar das receitas e das despesas. Quando o governo ganha mais do que gasta, então você tem um superávit, e quando ele gasta mais do que ganha, você tem um déficit. As receitas do governo vêm dos impostos e as despesas... Bom, as despesas vêm de todo lugar. Funcionários, construção e manutenção de hospitais, estradas, escolas, pagamento dos juros da dívida, enfim, de todo lugar. E pelo lado monetário, o governo controla a oferta da moeda, conforme os interesses econômicos do país. Quem cuida da quantidade de dinheiro que está em circulação na economia é o Banco Central. E ele tem alguns mecanismos para fazer isso. São basicamente 3 mecanismos. O primeiro é o Open Market, que é a venda e compra de títulos públicos. O segundo é o depósito compulsório, que é o dinheiro que os bancos
públicos são obrigados a deixar guardado no Banco Central. E por fim, a taxa de redesconto, que é uma taxa que os bancos pagam para pegar dinheiro emprestado com o Banco Central. Então, quando o Bacen, que é o Banco Central do Brasil, quer tirar dinheiro da economia, ele vende títulos públicos, aumenta o depósito compulsório ou aumenta a taxa de redesconto. Ele pode fazer os três juntos ou um ou outro, depende do Bacen. Assim, o custo do dinheiro, que é a taxa de juros, vai aumentar e os bancos vão emprestar menos. É o que nós chamamos de política contracionista, ou seja, menos dinheiro na economia. Normalmente, o Bacen faz isso quando ele precisa conter a inflação, porque o aumento da taxa de juros aumenta os custos de empréstimos e o que leva o empresário a diminuir os investimentos. As famílias também têm a tendência de preferir a poupança ao invés do consumo, já que é mais caro as parcelas das compras e pode ser muito mais vantajoso deixar o seu dinheiro aplicado rendendo altos juros. Então, a combinação de redução de investimentos e redução do consumo leva a uma redução da atividade econômica. Assim, acontece uma redução da demanda e os preços caem, junto com a inflação. Perceba que controlar a quantidade de moeda na economia está diretamente ligado à inflação. E esse é o problema de uma moeda única. Vamos imaginar a seguinte situação. O país A tem uma taxa de juros de 13% e uma inflação de 6%. E o país B tem uma taxa de juros de 75% e uma inflação de 94%. Ou seja, o país A tem mais confiança que o país B. Ele tem uma situação monetária sob controle, o que se traduz em uma taxa de câmbio que não é o ideal, mas incentiva a exportação e não prejudica tanto a importação. Ele funciona bem. Já o país B está totalmente descontrolado. A moeda perde rapidamente o valor e a situação é tão complicada que a taxa de câmbio oficial já não representa mais as necessidades das pessoas. Então começam a surgir câmbios paralelos. Esse país é um desastre. Perceba que ambos os países possuem economias completamente diferentes, regras fiscais diferentes e necessidades diferentes. Agora, vamos imaginar que por alguma loucura os dois países decidem criar uma única moeda para ambos. O que vai acontecer? Já de cara, o país A perde o poder que ele tinha sobre a política monetária. Antes, ele mudava a quantidade de moeda sempre que achava necessário para atender os objetivos dele. Agora, o país B precisa concordar com a mudança. Além do mais, o país B é um gastador nato, ou seja, como as políticas fiscais e monetárias precisam estar sempre em equilíbrio, ao gastar muito, o país B precisa manter a taxa de juros dele muito mais alta para controlar a inflação. Mas o país A precisa abaixar a taxa de juros para poder incentivar o consumo e o investimento. Como que você resolve esse problema? Você conseguiu ver como que a moeda única é extremamente complicada de ser implantada? Os dois países precisam estar extremamente sincronizados, possuir políticas fiscais e monetárias parecidas e regras iguais. Caso contrário, o país mais forte vai sempre segurar o desequilíbrio dos outros, como que acontece com a Alemanha na zona do euro. Além do fato de que o país A já tem os seus próprios problemas e ser completamente irracional adicionar mais esse problema monetário que antes ele não tinha. E agora, com todo esse background, a gente consegue compreender melhor esse caso da moeda única entre o Brasil e a Argentina. Em primeiro lugar, essa não é uma ideia nova no Brasil. Ela surgiu já na década de 80, em conversas entre o presidente do Brasil da época, José Sarney, e o presidente da Argentina, Raul Alfonsín. E também não tem nada a ver com aspectos políticos, como direita ou esquerda. Pelo contrário, esse é um tema em comum entre vários economistas de diferentes vieses ideológicos. Inclusive, foi tese de um artigo do ex-ministro da Economia Paulo Guedes em 2008, que chegou a citar essa moeda em comum em 2019, enquanto era ministro da Economia, mas foi desencorajado pelo Banco Central. Segundo, não está em discussão, pelo menos não nesse momento, a loucura que seria substituir o real ou o peso argentino por uma moeda em comum. A ideia é criar uma moeda para ser usada exclusivamente em transações comerciais e financeiras, inicialmente entre o Brasil e a Argentina, e depois seria aberto aos demais países da América Latina. O problema é que esse termo moeda foi erroneamente usado pela matéria, que deveria ter usado o termo unidade de conta, que, como nós vimos, é apenas uma característica da moeda. Talvez você não seja dessa época, mas quando o real foi criado, existia algo que se chamava URV, ou Unidade Real de Valor, que era uma moeda exclusiva
escritural, ou seja, ela não existia na forma física e depois ela foi trocada pelo real. A unidade de conta faria mais ou menos esse papel, serviria como um valor de referência. A ideia em si não é tão absurda, mas é complexa e eu te explico por quê. Hoje, toda importação e exportação entre os países são feitas em dólar. Assim, se o Brasil quiser importar algo de qualquer outro país, ele precisa primeiro comprar dólar, mas quando você vende real para comprar dólar, o real desvaloriza. Por esse motivo, uma moeda em comum iria diminuir a dependência dos países em comprar dólar, deixando ele mais barato. O grande problema hoje no comércio entre Brasil e Argentina é que a Argentina não tem dólares para pagar as importações do Brasil. E os bancos brasileiros não dão créditos por causa do risco cambial. Isso fez o comércio entre o Brasil e a Argentina voltar ao patamar de pré-Mercosul, enquanto a China criou uma linha de financiamento e uma swap cambial que garantia a conversão entre o peso e o yuan, que é a moeda chinesa, e ela ocupou esse espaço que antes era do Brasil. Então você vai me perguntar, mas Wesley, por que o Brasil não faz o que a China está fazendo? Existe um problema legal aí. Para fazer essa linha de swap cambial, o Banco Central do Brasil teria que assumir o risco soberano da Argentina e o Tesouro teria que dar as garantias ao Banco Central. E a lei veda isso. Toda essa questão de moeda comum entre os países faz muito sentido. Inclusive, é por esse motivo que existe o SLM. O Sistema de Pagamento em Moeda Local foi lançado em 2008 e ele elimina a necessidade de conversão para dólares nas transações internacionais. Isso torna o sistema mais eficiente e reduz os custos das operações. Aí você vai me perguntar de novo, mas se já existe um sistema que substitui o uso do dólar nas operações, por que não usar esse sistema e ampliar ele ao invés de criar uma nova unidade de conta? Pois é, essa é uma ótima pergunta que eu adoraria saber a resposta. Mas o fato é, a criação de uma unidade de conta entre dois países como o Brasil, que está em uma situação muito mais favorável que a Argentina, é muito complexa. Existem muitos fatores que podem inviabilizar essa moeda e provavelmente levaria uns 4 anos para ficar pronto. Aí entra a segunda questão, uma medida que poderia ser tomada no curto prazo para facilitar o comércio entre os países, o financiamento de exportações. É mais ou menos assim, a Argentina quer comprar do Brasil, mas não tem reservas o suficiente. Como é interessante para o Brasil exportar, ele financia as exportações da Argentina para o Brasil. O problema é que os bancos brasileiros não financiam as exportações por causa do risco de calote e o risco cambial. Então, para estimular os bancos a voltarem a financiar, o Brasil pretende usar o FGE, que é um fundo de garantia à exportação. O problema é que o FGE correria o risco soberano da Argentina se não tivesse garantias líquidas. Então, para a Argentina ter acesso ao FGE, o Brasil vai exigir garantias que possam ser executadas pelo FGE em caso de calote. Para isso, essas garantias não podem estar na Argentina, logicamente. Então, devem ser colocadas em outra jurisdição, provavelmente Nova York ou Londres. No papel, tudo parece funcionar muito bem. A grande questão é, vale a pena a gente entrar nisso de novo? Usar o dinheiro do contribuinte para financiar obras em outros países a uma taxa de juros baixíssima, sendo que o nosso próprio país tem sérios problemas de saneamento? Vale a pena o risco de tomar outro calote, como Cuba e Venezuela deram ao Fundo Garantidor de Exportações de 529 bilhões de dólares e que foi ressarcido depois pelo Tesouro Nacional em 855 bilhões de dólares do dinheiro do contribuinte brasileiro? Para não ser injusto, esse tipo de financiamento já funcionou muito bem, como por exemplo no caso de Angola, que inclusive pagou toda a sua dívida, que vencia em 2024, antecipadamente, lá em 2019. Nesse caso, o governo angolano dava recursos de petróleo como contragarantia, não charutos, como no caso de Cuba. Sinceramente, talvez o problema maior não seja nem a moeda única e nem o financiamento de obras no exterior, mas quem está propondo a fazer. Esperar que o brasileiro não só se esqueça de todos os escândalos de corrupção e dos calotes que tomou, como também confie no mesmo partido a chance de fazer tudo de novo, é um pouco demais, né? Olha, e o governo sentiu as críticas, tanto que eles estão tentando reescrever a história. Como você pode ver aqui. Tá bom, eles reescreveram emprestou, mas o português não tem sido uma prioridade nesse governo, não é mesmo? Todos. E a todos. E a todos. E todos. E todos. E também não é ignorância de quem critica os financiamentos, como disse o presidente, mas é aquele velho ditado, gato escaldado tem medo até de água fria. Bom, eu acredito que seja um caminho sem volta. Essa unidade de conta comum vai acontecer e o financiamento de obras no exterior também vai acontecer. Eu só espero que, sinceramente, desta vez, o governo faça da forma correta, sem corrupção e tente redimir
parte do mal que ele causou no passado. E é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido muito didático e que vocês tenham entendido todos os conceitos que eu falei. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Deixa aí nos comentários. O debate de ideias é sempre muito bem-vindo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino e me seguir nas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição. Até mais!